Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no município de Ingá, mais ou menos uns 80 quilômetros de João Pessoa, capital da Paraíba. E eu estou com meu grande amigo aqui, professor Matusalém Alves, ele que é professor de História, de Pré-História, coordenador também do curso de História da Universidade Estadual aqui próximo, né, em Campina Grande. Eu vou deixar que ele se apresente melhor, porque na verdade ele tem um currículo aí bem interessante. E eu fui convidado também por ele, né, para estarmos aqui neste local, aqui atrás tem uma Itacoatiara, né, pinturas, registros rupestres. Daqui a pouco vamos comentar um pouquinho sobre a importância desse sítio aqui, desse local. Mas antes eu quero pedir que o professor Matusalém se apresente aí para vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é professor Dr. Matusalém, eu sou formado em História, eu tenho também pós-graduação em Arqueologia e também nós temos o doutorado na área de Educação e realizamos atualmente estudos na área da pré-história, na área da arqueologia e também da arqueologia bíblica. E, portanto, estamos aqui em um dos monumentos mais importantes, que foi tombado em 1944 como um dos primeiros sítios arqueológicos tombados no Brasil. Então, a importância desse sítio, a relevância, nós iremos falar neste momento, nesta gravação. Esse sítio arqueológico, conhecido como Itacoatiara do Ingá, de gravuras rupestres, tem 24 metros de comprimento e 3,5 metros de altura, todos com registros de gravuras rupestres, que são gravuras feitas na rocha ou na pedra. Rocha é o nome científico e pedra é aquele que comumente nós chamamos. Mas é um prazer estarmos aqui com o professor Michelson Borges, que tenho certeza que será um momento esclarecedor. Professor, vamos já falar dessa pedra então, dessa rocha, né? Eu sei que vem pessoas do mundo todo aqui pesquisar, é um sítio importante realmente, né, de Ingá. Conta para os nossos amigos qual a importância desses registros aqui nessa rocha. Esses registros eles tomam protagonismo pela importância, não só pela beleza cênica, mas já vieram pesquisadores do mundo todo. A Universidade de Lyon, na França, já fez um decalque, um molde dessa pedra, dessa rocha, como queiram, né? E foi extremamente importante. E nós registramos a presença do arqueólogo Gabriele Baraldi, italiano, que trouxe algumas reflexões importantes, dizendo que essas gravuras seriam realizadas pelos hititas. Há alguns outros estudos que dizem que foi pelos fenícios, pelos egípcios e por outras civilizações. Portanto, nós estamos aqui para desmistificar algumas coisas do registro, mostrando que ela foi produzida aqui pelos paleoíndios que aqui habitavam na região. Nós sabemos que aqui na Paraíba nós tínhamos os potiguaras e os tabajaras que se localizavam no litoral e os cariris no interior e os tarairus. Então a nação indígena que morava aqui era exatamente os índios cariris, que devem ter sido aqueles que realizaram as gravuras que aqui nós encontramos. Aqui nós temos gravuras que são fitomorfas, antropomorfas e zoomorfas. Fitomorfas de plantas, zoomorfas de animais e antropomorfas humanos. Nós temos também geográficas e cosmogônicas. As cosmogônicas são aquelas exatamente que retratam alguma coisa relacionada aos astros, que também tem essa conotação aqui também. Então é muito importante essa estrutura que nós chamamos de gravuras rupestres, né, que sem sombra de dúvida acrescentou e agrega valor aos estudos sobre o conhecimento dos registros rupestres da pré-história do Brasil e da América. Uma vantagem de estar aqui com o professor Matusalém é que ele, embora lecione numa universidade secular, pública, ele tem uma visão criacionista. Inclusive ele ensina, né, esses dois modelos para os seus alunos, e isso é interessante porque nós entendemos que dá uma visão mais ampla, né, quando você apresenta modelos diferentes para compreender as origens, os fenômenos geológicos e também registros como esses aqui. E a vantagem de estarmos aqui com o professor Dr. Matusalém é que ele pode nos apresentar qual é a visão, digamos assim, mais comum, né, apresentada sobre o que são esses registros, qual a importância deles, e também pode fazer uma leitura do ponto de vista criacionista. Eu queria que você fizesse isso agora então, professor. Qual a interpretação mais usual disso aqui e o que nós como criacionistas podemos também extrair, fazer, quem sabe, algumas correlações entre os registros daqui e a história bíblica? Ok. Bom, considerando que aqui é um sítio de gravuras rupestres, né, e eu mostrei para vocês a importância desse registro, né, assim, para o patrimônio arqueológico brasileiro, né,
e mundial, né? Então esse sítio aqui protagoniza. Agora, como eu disse, né, além das histórias dos cientistas que vieram aqui estudar de grandes e relevantes universidades do mundo, existem outras histórias que se narram em torno daqui, que teriam sido os alienígenas também que fizeram esses registros rupestres, né? Professor, inclusive, eu li na minha adolescência, eram os deuses astronautas, Isso. de Erich von Däniken. Ele esteve aqui, né? Exatamente, e tem registros colocando, né, como isso aqui fosse também, não só ele, mas também de outros também que aqui vieram e colocaram. Daqui a pouco a gente vai mostrar um registro das figuras cosmogônicas, né? Como se fosse a constelação de Órion, se puder visualizar na câmera ali no piso. Vem comigo, Michel, isso aqui para a gente andar aqui e ver, e lá em cima a gente vai, quando estiver em cima da pedra, olha que coisa, que coisa maravilhosa, né? Dá para a gente visualizar aqui no piso, né? Esse cenário, né? Dessa figura cosmogônica. Quem quer que tenha sido os artistas observavam os céus. Observavam, né, os céus e eram profundos conhecedores, né? Conhecedores de diversos aspectos, né? Dos quais a gente sabe que só há pouco tempo a ciência consegue nos desvendar, mas no passado eles nos traziam essas informações. Então, portanto, né, o que é interessante aqui, quando a gente vislumbra a perspectiva dessa narração, é que alguns historiadores, eles começaram a estudar o que nós chamamos de gravuras rupestres. Elas poderiam estar relacionadas ao culto às águas, porque geralmente as gravuras rupestres nós encontramos, a gente percebe que era localizada no curso das águas e pode representar, vamos dizer assim, essa adoração à água, considerando que aqui também é uma região semiárida também, e a água ela é importante. E passa um riacho por aqui perto. Um rio, o rio Bacamarte, que passa aqui por trás, em alguns momentos, dependendo do volume de chuva, né, essa área fica totalmente submersa pelas águas, né? Então, portanto, vejam, historiadores como Sérgio Buarque de Holanda e outros, inclusive nós já escrevemos sobre isso e já foi publicado, eles começaram a narrar, né, o significado dessa pedra, né? E é importante dizer que na década de 70 também foi lançado um disco, né, com Zé Ramalho, um cantor popular que é paraibano, e um pernambucano, Lula Cortes, né, que é também um cantor e compositor de saudosa memória, que gravaram um LP, né, sobre a lenda de Sumé, que nós iremos falar um pouco daqui a alguns instantes. Essa história é realmente fantástica. Acompanha, continua ouvindo aí, porque a lenda do Sumé realmente foi algo que mais me impressionou quando eu conheci a história ligada aqui à rocha de Ingá. Pronto, então vamos, uma pequena explicação, Michel, se eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam visualizar aqui. Então, como eu falei, nós temos figuras. Aqui você pode ver que aqui uma bromélia, aqui uma bromélia, né? Ela uma gravura prevalecente. Aqui você pode ver como se fosse vamos dizer, uma vegetação local aqui, né? Então, o primeiro painel aqui, né, que é uma figura fitomorfas de planta, que você pode ver aqui e aqui. Dá para ver claramente aqui, né? Exato. E aqui como se fosse uma espiga de milho, aqui uma bromélia, né? E aqui, se a gente analisar aqui aqui no meio da pedra aqui, nós temos um largato, né? Que é uma figura zoomorfa, uma figura de animal. Dá para ver nitidamente? Você pode ter uma ideia do tamanho vendo aqui a minha mão, né? Olha só, né? A proporção do... Isso, aqui, né? E aqui, né, no último painel, né, nós temos prevalecente uma figura antropomorfa. Deu para visualizar bem? Ali em cima, uma figura cabeça, antropomorfa. Os braços, aqui, né? Isso. E o corpo do... E se ele tivesse aqui, né? Nessa posição. Forma de ser humano, antropomorfa. Exatamente. Então, você tem aqui, ou seja, figuras fitomorfas, zoomorfas e antropomorfas. Eu mostrei aqui as cosmogônicas. E tem algumas figuras geométricas aqui, como esses capsulares, que vocês podem perceber aqui, por cima aqui vai acompanhando, são cerca de 119 capsulares que vem aqui. Bom, se você analisar, se a gente perceber esses capsulares aqui, a gente vê uma figura aqui. Michel, o que é que você consegue observar aqui? Aqui é como se fosse vê se você visualiza bem aqui. Olha, para mim parece o formato de uma embarcação, até levando em conta que há uma ondulação. Uma ondulação de águas, aqui esses capsulares. E aqui dá para perceber, porque está escuro que com as chuvas, né?
dá para perceber que alguma coisa saiu dessa barca, né? Como se fosse uma ave, né? Eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa figura aqui, né? Como embarcação. Se a gente começar a vir um pouco mais para trás, né? A gente pode analisar aqui em cima. Michel, o que é que você acha que é aqui? Olhando a grosso modo, aqui em cima desse desenho aqui. Como se fosse um cometa. Dá para entender? Um cometa. Dois né? Um cometa aí, né? Alguma coisa descendo, redondo ali, né? Exatamente, né? Então, o que é explicado aqui de que existiu, né, aqui a passagem de um mito de uma pessoa chamada Sumé, que passou por toda... Antes de chegar nesse ponto alto que é o Sumé, né? A gente, quando estuda o evento dilúvio na Bíblia, a gente entende que está associado também a essa catástrofe, né? Inclusive o Dr. Naor fala muito disso no livro dele, lançado pela CPB, ali sobre a grande extinção em massa. Ele fala sobre a teoria do grande bombardeamento, que poderia estar associada à questão ao desastre, né? A catástrofe do dilúvio. Poderia ser o fenômeno que fez com que trincasse a crosta terrestre, aí as fontes das águas jorram, né? As janelas do céu se abrem também, como está no relato bíblico, né? E há todo esse trincamento da crosta. É muito interessante a gente ver aqui esse movimento ondulatório representando águas, uma embarcação ali, a arca possivelmente, né? Dentro dela saindo uma ave e aqui em cima dois meteoros, né? Caindo ali. É bem interessante esse cenário, especialmente para quem tem essa visão do modelo criacionista do dilúvio. Portanto, é o seguinte, isso é uma cosmovisão, isso é um modelo explicativo. Existem muitas explicações sobre o significado, né, evidentemente, da Pedra do Ingá. Como o tempo da gente é um tempo mínimo para a gente tentar explicar, condensar muito conhecimento em pouco tempo, então o que foi que Sérgio Buarque de Holanda e outros historiadores e outros pensadores começaram a construir em torno do que aconteceu aqui na Itacoatiara do Ingá. Então existe um mito de Sumé, ou do pai Sumé, que é conhecido em toda a extensão do continente americano, né? E na Guiana Francesa, aqui do estado da Paraíba, do estado de Pernambuco, do estado do Piauí, no estado da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, né? Nós encontramos essa história. Os padres jesuítas, quando chegaram aqui, contaram essa história e os índios iam narrando para eles, e eles iam descrevendo. E eles dizem, o que é que eles descreviam nesse livro? É uma tradição oral, né? Uma tradição oral que vai mostrando os acontecimentos de que por aqui passou uma figura enigmática. Se você estudar os incas, os maias e os astecas, os povos protagonistas do período pré-colombiano e do período pré-cabralino aqui na América e aqui no Brasil simultaneamente, não é? Você vai encontrar também entre os índios tamandarés essa história. Você vai encontrar a narração do dilúvio no Popovu Maia, entre os astecas, entre os incas. Nós vamos encontrar um dilúvio de 60 dias, não é? De 60 dias. A epopeia de Gilgamesh. De Gilgamesh, né? Tem também mais lá de 200 relatos espalhados em várias culturas distantes, né? Dando conta de uma grande inundação, um barco, né? E uma família e animais ali, representantes sendo salvos nesse barco. Variam os detalhes, mas o núcleo da história permanece. Sempre coincide. Eu estou colocando aqui porque eles não têm um ponto de encontro, vamos dizer, cultural, um ponto de encontro antrópico, né, entre os povos lá do Oriente Médio e os daqui da América. Né? Então não tem. Mas essa história, o que é que vai trazer para os padres jesuítas? É que Sumé, ele vai narrar uma história que tem um ponto de encontro com aquilo que os padres jesuítas tinham intenção de ensinar os indígenas. Qual era o ponto de encontro? A narrativa do dilúvio, a história de Sumé, porque Sumé ensinava sobre a monogamia, sobre a história da criação e sobre a história do dilúvio. Mas Sumé ensinava essas questões, os índios iam aprendendo e ele ensinando, e ele ia colocando aqui na Itacoatiara do Ingá como se fosse um ensinamento para que eles pudessem aprender a história da criação, começando pela figura fitomorfa, figura zoomorfa e figura antropomorfa. A sequência da criação. A sequência da criação, né? E essa criação, por parte de vamos dizer, do impacto de meteoritos, né? Que fez com que nós tivéssemos um grande tsunami, e uma grande inundação. Uma grande inundação que destrói o quê? Aquilo que foi criado, Acontece que Pai Sumé, ele deixou uma marca por onde ele passou, e daqui a pouco nós iremos ver do outro lado da pedra essa marca que é importante.
E, meus queridos, esse protagonismo dessa história, isso não é uma história que se contou apenas aqui, se conta também em outras regiões aqui da América. Há uma estrada, há um caminho na Bacia do Paranaguá, entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná, existe uma pegada, existe uma estrada chamada a Estrada do Peabiru. Essa estrada liga para o Amazonas e liga para os Andes peruanos também. E é interessante que é a estrada mais antiga da América. E essa estrada teria sido construída por Pai Sumé. E quando ele esteve aqui, no disco de Zé Ramalho, ele narra exatamente a passagem de Sumé, a história do dilúvio, a história que é protagonizada na Bíblia e que se traz aqui como Pai Sumé e esse ensinamento. Acontece que Pai Sumé ensinou essa história por muitos lugares que ele passou, mas em alguns lugares ele não era bem aceito. Em um desses lugares ele estava numa cabana e nessa cabana atearam fogo. E ao atear fogo, Pai Sumé, ele escapou através de um milagre. Ele saiu andando nas águas. E ao sair andando nas águas, ele virou-se para trás e disse: eu voltarei. Tentaram atingir com flecha, mas não alcançaram. Vocês lembram que a história nos diz quando os portugueses chegaram no Brasil, quando os espanhóis chegaram aqui na América, se dizia que chegaram quem? Os deuses. Chegaram os deuses. Seria uma profecia de Pai Sumé. A escatologia dos povos antigos mostrava a volta. E você pode correlacionar muito bem essa história, essa narração, né, que não sou eu que inventei, não sou eu que criei, mas que em livros que se transformaram em best-seller, os padres fizeram isso e catequizaram. Que os padres disseram: não é porque vocês não sabem falar o nome de Tomé, vocês estão falando de Tomé, vocês pronunciam errado, Sumé. O fato é que os padres tentaram fazer o quê? Uma mudança, um link, né, para redefinir essa história e contextualizar para que eles catequizassem os índios. E professor, o que o padre... detalhe, enquanto você fala do Sumé, nós vamos depois tratar mais ainda dele, eu me lembro, por exemplo, do livro Fator Melquisedeque, né? Bem lembrado. E tradições também que dão conta de que Tomé, o discípulo, teria evangelizado a Ásia, aquela região mais distante, a Índia e a parte da Ásia. Então, é muito interessante ver na fonética, né, o próprio nome dele, essa semelhança. Mas ainda não vamos tratar exatamente do Sumé aqui. Mas por onde ele passou, ele deixou o seu registro, né? E você fala muito bem da questão da Índia, né? Na Índia, quando os padres chegaram aqui, essa história que vocês estão dizendo, esse recorte teórico, esse recorte histórico e temporal, nós encontramos essa história também na Índia. E na Índia que foi morto? Na Índia, qual foi o discípulo que foi morto? Tomé, né? Então, se você tem, a história, ela se assemelha, e isso traz um contexto, né, de similaridade que para os padres jesuítas eles conseguem vislumbrar, como Manuel da Nóbrega, entre outros, trazem exatamente esse contexto da história de Pai Sumé, esse protagonismo, mostrando que as histórias que ele contou, veja, que você tem, eu vou só repetir, entre os maias, os incas, os astecas, você tem também os tasclanos, os índios tamandarés, e aqui na região da Paraíba, onde nós temos até aqui, em outras regiões também, contextos que a gente vai pesquisar também, ali no município de Pera Lavrada, na Serra da Flecha, contextos dessa natureza em pintura rupestre, e não em gravura, e não em gravuras rupestres, que é outra arte rupestre também importante, a pintura rupestre. Então, o que é que eu diria? Eu não digo que isso aqui seja esse contexto, porque tem muitas interpretações, mas são uma das histórias que se contam disso aqui. Né? E o que é que você pode dizer? Ou os índios tiveram uma demência coletiva, como é que eles conhecem uma história quase na sua totalidade, os principais povos daqui. E essa estrada que liga até os Andes peruanos, você lembra, quem conhece a história sabe muito bem, os incas, eles ensaiaram uma proposta de quê? De um monoteísmo. Como lá no Egito também, entre Akhenaton e Nefertiti, né? Um período vamos dizer assim, de adoração ao único Deus, desse contexto, sair do contexto vamos dizer, politeísmo para o monoteísmo. Então, isso é uma questão também que a gente pode considerar, que a gente pode estudar, que a gente pode aprofundar. O fato importante é que é o seguinte, né? A história, através da história oral, ela nos mostra um contexto que a gente pode relacionar com a história bíblica, e para a gente refletir essas questões postas por Sumé. Quem é Sumé? Né? Porque quando a gente, Tiwanaku, por exemplo, tem uma figura feita em rocha, né, de como seria essa figura emblemática, né, que ele era um branco de barbas, né, e em todo canto que se passa se
traz essas mesmas características dessa figura emblemática que passou aqui, que seria exatamente Pai Sumé. E nós podemos estudar isso muito mais, com mais propriedade, para a gente saber que as histórias elas se encontram, que as histórias elas se ligam, e isso a gente pode entender que a nossa história é uma história só, na sua multiculturalidade, nas suas multidimensões, nos seus múltiplos formas de você entender, de você compreender. Professor, tem mais alguma evidência pictográfica aqui de Pai Sumé? Sim, agora nós vamos conhecer exatamente o que nós temos, que é a marca de onde você tem a história de Pai Sumé, que é pegada feita na pedra. Veja que isso é um registro feito por quê? Feito pelos... não é uma coisa antrópica, não é uma coisa natural. Então, onde você tem essa história, você tem uma pegada na rocha, e nós vamos conhecer aqui. E eu convido você a ir comigo e com o Michelson, lá do outro lado da rocha, para nós conhecermos esse registro, que é a marca exatamente de Pai Sumé, que é apresentada nesses sítios arqueológicos. Vamos lá, então? Antes de retomar aqui a história do Pai Sumé, que eu acho que é o ponto máximo aqui do nosso vídeo, convidei também aqui meu amigo, o Emanuel Cordeiro, que é graduado em Geografia e também dirige, é presidente de uma sociedade, sim, né? Sim, qual Associação União Caatinga. Associação União Caatinga, né? Ele também conhece bem aqui a região, já pesquisou por aqui. Fala pra gente um pouquinho agora, Emanuel, da perspectiva geológica, né? Qual a importância, o que a gente pode aprender aqui desse ponto de vista? É um prazer, Michel, mais uma vez estar aqui na Pedra do Ingá e acompanhado de pessoas excelentes e muito mais sábias do que eu. Mas tem alguns detalhes geológicos que são importantes e pertinentes. Nós vemos na história da humanidade a necessidade de passar o conhecimento adiante. O ser humano, nós só somos o que somos hoje porque alguém passou o conhecimento do passado para o futuro. E podemos dar um exemplo, os livros, né? Os livros, eles são escritos com caneta, né? E hoje nos computadores. Mas nem sempre existiu o papel, nem sempre existiu o computador. E o ser humano ele precisava de algo para registrar. Só que a durabilidade das tábuas em argila é muito menor em comparação com alguns tipos de rocha. Nós temos aqui na Pedra do Ingá um guinás, né, que é uma rocha dura, né, uma rocha resistente, muito resistente, de dureza aí de aproximadamente 6, certo? Numa escala de quanto a quanto? Numa escala de 0 a 10, né? A escala de Mohs, a escala de dureza dos minerais. Então a gente tem aqui uma dureza 6, certo? É uma rocha que ela não se degrada com facilidade, como por exemplo as rochas sedimentares, elas são muito fáceis de ser erodidas e sofrer erosão. E os povos antigos, eles tinham esse conhecimento de qual era o melhor material para deixar as coisas para a eternidade, digamos assim, né? Então temos aqui a Pedra do Ingá, que para você fazer uma gravura dessa são algumas horas de trabalho. E a caneta que eles usavam não era essa aqui. Era outro fragmento de rocha, onde eles ali trabalhavam por horas e horas para fazer essas gravuras. O que eles queriam com isso? Deixar que esse registro durasse mais, né? Fosse longínquo. E a gente pode fazer um paralelo disso com a Bíblia Sagrada, né? Nós temos as tábuas dos 10 mandamentos que foram escritas em pedra, né? Por quê? Deus não escreveu em argila, Deus não escreveu em madeira, porque ele quis dizer o seguinte: essas leis são eternas. E exatamente seguindo esse exemplo, os povos observaram que as rochas, elas deixam as marcas mais permanentemente no tempo. Por isso que eles escolheram as mais duras possíveis. Interessante, né? Outro detalhe que a gente pode extrair dessa reflexão toda, Emanuel, é o fato de que os antigos são muito subestimados. Sim, né? sim. As populações atuais, os seres humanos atuais, muitas vezes são tanto arrogantes em achar que o povo do passado tinha muito menos condições e capacidade, inteligência, né? Quando eu penso, por exemplo, em pinturas rupestres, e fico imaginando que tipo de fixador eles usavam, de modo que até hoje, alguns séculos depois, essas pinturas permanecem lá. Quando a gente pinta a casa, 3, 4 anos está desbotada, né? Com as nossas tintas modernas, tecnológicas. Eles usavam uma tinta fabricada por eles mesmos, que dura até hoje. Sim, sim. As coisas eram feitas para durar, né? O ser humano, ele aprendeu no início que as coisas eram para ser feitas eternas, né? Mas infelizmente, com o passar dos anos, as coisas elas se acabam mais rapidamente, assim como é o pecado em nossas vidas. Vai nos degradando.
Mano, obrigado por essa contribuição, né? E a gente volta com o Pai Sumé. Aqui atrás de nós está o rio Bacamarte. E lá ao fundo, você vai ver as imagens aí na edição, estão as pegadas misteriosas atribuídas ao Pai Sumé. Matusalém, fala pra gente, fala um pouco sobre essas pegadas e mais ainda, a ocorrência delas em outros lugares do mundo. Bom, como falávamos anteriormente, né, o protagonismo que sai do Pai Sumé, principalmente aqui no continente americano, nos diversos registros que se coloca a existência de Pai Sumé, mas a marca que de fato o Pai Sumé passou ali está em pés gravados na pedra. Você tem imagens aí que estão sendo compartilhadas aí nessa gravação, e ao fundo você pode observar aí essas pegadas, né? E essas pegadas elas não se encontram apenas aqui na Itacoatiara do Igá. Por exemplo, Trindade e Tobago nós encontramos, aqui no Brasil nós temos essas pegadas onde? Aqui no estado da Paraíba, no estado do Piauí, no estado da Bahia, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, pelo menos as que nós conseguimos identificar. E são todas semelhantes? São todas semelhantes, são pegadas, né, de uma pessoa adulta, às vezes tem menor, parecendo com uma pegada de uma pessoa, de uma criança, alguma coisa assim, mas as pegadas elas se assemelham muito. E muitos dizem, colocam a pegada do santo, a pegada do cão, a pegada do diabo, né? Coisa dessa natureza, que as pessoas começam a dar história, criar história, mas sempre estão contextualizadas com a passagem de Pai Sumé. E ele é conhecido por diversos nomes, né? Paiabara, Zumé, né? E assim por aí vai construindo o nome. Então há um processo de reconfiguração, de ressignificação, essa é a palavra, né, do nome para exatamente o discípulo de Jesus Sumé, e os pares jesuítas eles colocam exatamente para contextualizar naquilo que era o objetivo deles. Olha, Matusalém, a gente falou aqui de fatos, né, de evidências, alguma interpretação. Você é um ser humano, você tem todo o direito também de dar a sua interpretação aos fatos, né? A gente chama aqui pitaco, né? Pitaco, pronto. Você chama também pitaco? Também. Dá o seu pitaco aqui. Em sua concepção de pesquisador criacionista, quem teria sido Pai Sumé? Esse ser humano com barbas longas, com a pele mais clara em relação aos indígenas, quem teria sido Pai Sumé? Olha, porque não é uma questão localizada, né? Se for uma coisa localizada no tempo e no espaço de um grupo só, é de diversos grupos. Ou seja, seria um grupo que veio aqui para a América, que eram pessoas que tinham a mesma característica. Não sei, seria, vamos dizer assim, como nós poderíamos dizer, algum tipo de missionário que veio, que conseguiu chegar aqui. Se a gente faz os estudos aqui, o povoamento, a gente da América, a gente tem um povoamento pelo Estreito de Bering, que se chama a cultura Clovis, né, que é exatamente pelo Estreito de Bering que eles teriam chegado aqui há 12.000 anos, ou teria sido um povoamento anterior à cultura Clovis, que é essa do Estreito de Bering, que vieram pelo Pacífico e povoou aqui em pequenas embarcações quando o Pacífico ele vamos dizer, baixou as águas, e eles chegaram aqui, que já existem comprovações dessa natureza que remonta que o povoamento da América é anterior àquele que se era colocado tradicionalmente até a década de 70 a cultura Clovis. Então, será que era um grupo de missionários que veio para cá e vamos dizer, evangelizou a América e tentou protagonizar ensinamentos da Bíblia para uma cultura que já existia aqui, vamos dizer, em um contexto mais politeísta, em um contexto que não adorava a perspectiva de Deus como nós acreditamos? E houve resistência, mas também houve aceitação. Então, evidentemente que fica essa pergunta no ar, mas na minha concepção foi possível a vinda de um grupo de missionários para cá que trouxe exatamente essas mensagens e tentou passar para esses grupos que existiam aqui, que portanto essas histórias se tornaram, assim vamos dizer, memoráveis e foram transmitidas de pai para filho, né? Naquilo que nós chamamos de tradição oral. E a tradição oral na história hoje é uma fonte também de pesquisa para você conhecer e construir a história do seu processo social. Uma coisa é certa, né? Nós encontramos resquícios ou sementes da verdade em vários lugares do mundo, deixando claro que Deus não abandonou a humanidade, né, ao seu curso, né? Ele procurou alcançar os vários povos, as várias culturas de uma forma ou de outra.
Eu me lembro, por exemplo, de resquícios, né, antigos na cultura sumeriana, por exemplo, não só do dilúvio, mas de um casal sentado ali em frente a uma árvore e uma serpente no mesmo registro. Então você tem registros, você tem resquícios da tradição adâmica, Adão e Eva, serpente, o paraíso perdido. Você tem resquícios do dilúvio, uma catástrofe global, hídrica global, certamente deixaria marcas em todas as culturas que se dispersaram pelo mundo. Então, nós temos evidência, sim, de que a história bíblica, que o relato da criação, que o relato do dilúvio, que a construção da Torre de Babel também, e outros relatos bíblicos, eles realmente foram factuais, aconteceram. O que nos faz pensar que, sim, Deus está trabalhando pela salvação da humanidade, e que a volta de Jesus, essa sim, né, a segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer e Deus vai reunir todos os povos para nunca mais nos separarmos e vivemos para sempre com o nosso Deus. Haverá um povo só, um Deus só e uma eternidade para nós desfrutarmos juntamente com todos eles. Professor Matusalém, muito obrigado pela contribuição, e não esqueça que me brindar com esse passeio. E não esqueça, a Bíblia diz como são lindos os seus pés. Eu fico pensando na pisada de Sumé. Um missionário, quem seria Pai Sumé? Né? Então é uma reflexão. Paulo diz como são lindos os seus pés e como é bonito essa marca do pé, para dizer que alguém passou, que alguém pisou ali, ficou registrado para sempre na memória dos povos, né? Isso não foi tirado, essa lembrança é uma tradição oral, mas também tem a marca do pé, né, que nós estamos vendo aqui nesse cenário, que eu acho que é importante. Obrigado, Michelson, e que isso a gente possa fazer com que os jovens, né, possam estudar, né, procurar ver essas curiosidades que podem protagonizar para a gente um conhecimento que pode firmar ainda mais o conhecimento bíblico com as tradições orais e as tradições históricas. Muito bom. Abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Aí fazendo uma prospecção na Itacoatiara do Ingá, sentindo todas as emoções, tá certo? São muitas emoções, bicho, tá certo? Aqui na pegada de Pai Sumé, né? Uma história belíssima, uma história extraordinária, né? Que pode nos trazer tantas reflexões, pode nos conduzir a tantos estudos maravilhosos para conhecermos a existência de um único Deus.